Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Renan, estou aqui para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre notícias inesperadas, momentos da nossa vida que chegam até nós, notícias que nós não estamos preparados para receber. Tem notícias que chegam e elas fazem nós repensarmos algumas coisas em nossas vidas. Outras chegam e realmente mudam toda a nossa realidade. Elas chegam e mudam o nosso destino, mudam a nossa vida e nos fazem recalcular a rota. É sobre isso que vamos falar hoje e o texto que eu trouxe como reflexão é o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, no versículo 27. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Estamos aqui diante do anúncio do nascimento de Jesus. A melhor notícia que a humanidade já recebeu. Para nós, uma ótima notícia, mas para Maria, uma notícia inesperada. Uma jovem que tinha seu futuro planejado, um casamento já por vir, esperando o momento que ela se uniria a José como esposa e constituiria uma família. Todos os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos para uma vida próspera e feliz estavam sendo, naquele momento, frustrados. Todos os seus planos naquele momento estavam ficando em segundo plano, porque o Senhor Deus enviara até ela o anjo Gabriel, que anunciava a ela que a partir daquele momento ela ficaria gestante e daria luz ao Filho de Deus. Muita informação para uma moça, para uma garota. Como assim? Eu serei mãe do Filho de Deus e José? E meu casamento? E a minha vida? E os meus planos? E os meus sonhos? E como eu vou ser mãe se eu nunca conheci um varão? Não conheço homem nenhum na intimidade. Não posso estar gestante. E a resposta do anjo para ela foi esta: o Espírito Santo te cobrirá, e o filho que de ti nascer será chamado Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Naquele momento era muita informação para digerir de uma vez só, mas certo era uma coisa, que aquela notícia mudaria totalmente a vida de Maria. Qualquer um de nós, num momento como esse, questionaria: será que realmente eu quero isso para mim? Será que realmente era o que Maria queria para ela? Ela, gestante numa sociedade totalmente patriarcal, que julgaria ela como alguém que antecipou o casamento ou até mesmo traiu o seu futuro marido com alguém e agora estava gestante. Era absurdo naquela época. Uma jovem, sem estar dentro de um casamento, gestante. Ela poderia ser ridicularizada, apedrejada. Ela traria vergonha a José e a sua família. Então não era uma notícia fácil de receber. Era uma notícia muito difícil. Era um fardo muito pesado para carregar. Sem saber ainda se José aceitaria uma situação como essa, porque ele poderia não aceitar. Tanto que o anjo do Senhor apareceu a ele para convencer José da verdade de Maria. Então nós percebemos que a notícia que chegou para Maria era a notícia mais difícil que ela já recebeu. Não era a maior alegria dela: vou carregar o Filho de Deus. Não. A notícia que chegou para ela era: agora não são mais os seus desejos. Agora não é mais o seu plano. Porque a partir de agora, Deus colocará o plano dele em prática na sua vida. A partir de agora será feito os desejos de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida. Não é mais você que decide. É Deus que decide por você.
E quando isso aconteceu, com certeza as coisas não foram fáceis. O desconforto de uma gravidez inesperada, o desconforto de ter que se isolar em alguns lugares, ter que sair daquela vida que ela tinha toda programada para uma vida de incertezas, sabendo que tudo o que acontecia dali para frente era a vontade de Deus, não mais a vontade dela. Mas o que ela não entendia é que aquilo que parecia dificuldade, aquilo que parecia um grande problema, na verdade, ela carregava o maior presente que a humanidade já recebeu. Aquilo que era dor e sofrimento, na realidade, era um grande presente. E é assim que nós nos vemos quando nos deparamos com situações difíceis, onde chegam até nós notícias que nós não estávamos esperando, que mudam a nossa rota, que mudam a nossa direção, que desfazem os nossos planos, que tudo aquilo que nós queríamos para nós agora vai ser interrompido ou até mesmo abortado para que outra coisa seja feita, para que outra direção seja tomada, para que outra decisão seja tomada na sua vida. Porque tudo aquilo que você tinha como plano, uma notícia veio e tirou de você. E agora você se pergunta, como vai ser daqui para frente? Por que isso aconteceu? Por que esse tipo de situação Deus permitiu? Nós acabamos de ver aqui que não era só Deus permitindo esse tipo de situação na vida de Maria, como era Deus fazendo, Deus intervindo. Aquilo que para você parece um absurdo, aquilo que para você parece uma notícia inesperada, algo ruim acontecendo na sua vida, é Deus colocando o plano dele em prática na sua vida. É Deus fazendo a vontade dele na sua vida. Porque nós pedimos, Senhor, faça conforme a tua vontade. Senhor, entra na minha vida. Senhor, opera na minha vida. Senhor, faz algo na minha vida. E quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós começamos a questionar a vontade de Deus. Como se Deus estivesse errado. Como se os nossos planos estivessem certos. Como se a nossa vontade fosse melhor do que a vontade de Deus. Porque nós não entendemos os caminhos que andamos. Os caminhos que Deus nos coloca para passar, para trilhar, para nos levar até onde Ele espera que cheguemos. Maria precisava passar por aquilo. Maria era uma mulher agraciada por Deus. Entre tantas mulheres, o Senhor olhou e encontrou nela o que Ele queria para a mãe do Filho do Altíssimo, para a mãe do seu próprio filho. Escolheu ela. E ela, sem entender, via como uma situação difícil, mas estava sendo presenteada com a presença de Deus o tempo todo com ela. O caminho difícil era o caminho de Deus para ela. As dores, a dificuldade, a fuga para fugir da matança das crianças que Herodes mandou matar, tudo aquilo que vinha depois, toda a dificuldade que vinha depois eram marcas, cicatrizes que ficaram na vida de Maria para que ela chegasse aonde Deus queria que ela estivesse. A posição que Deus queria colocar ela. As nossas marcas, as nossas feridas, as nossas cicatrizes não definem quem nós somos, mas contam muito da nossa trajetória. Dizem muito de caminhos que nós passamos, dificuldades que enfrentamos e nos modelam para sermos quem Deus sempre quis que fôssemos, quem Deus criou nós para sermos. Deus moldou você e escolheu você, mas precisa lapidar você para você ser quem Deus sempre sonhou que você fosse. Então, se alguma coisa saiu fora do lugar, se uma notícia inesperada chegou, saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Quando uma notícia inesperada chega, como chegou para Maria e mudou totalmente a rota, entenda que é Deus mudando a sua rota, recalculando a sua rota. É Deus tirando você do caminho que você estava para colocar você na direção da sua vontade. É Deus tirando você das suas ideias, dos seus projetos, dos seus desejos que afastavam você de Deus e colocando você num caminho que para você parece difícil, mas coloca você diante da presença de Deus, trilhando exatamente aonde Deus queria que você estivesse. Maria saiu de uma vida de conforto, de um lugar de conforto, de uma vida totalmente planejada para o incerto, para uma vida difícil, para uma vida de perseguição, para uma vida de desafios. Mas junto com a dificuldade veio a presença de Deus, literalmente com Maria. O Cristo andava com ela, o Cristo estava no ventre dela. Então Deus tirou ela da vida que ela tinha
mas não faltou a sua presença para suprir toda a necessidade. Pode ser que a notícia chegou e você se pergunte o que Deus quer, o que Deus vai fazer, e você não sabe por onde Deus vai trabalhar. Mas saiba de uma coisa: se Deus tirou você do caminho onde você estava e te colocou numa nova jornada, está mudando a sua rota com essa notícia que chegou, a presença dele não vai faltar em momento nenhum, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. A presença dele te acompanhará. Maria foi para um lugar de total dependência de Deus. Total dependência do favor de Deus. Mas no lugar onde há 100% de dependência, também há 100% de provisão. Se você estiver, mesmo que no deserto, mesmo que na maior dificuldade que você se encontrou, que você se vê numa posição que não dá para fazer sozinho, um lugar de total dependência, tenha certeza de uma coisa: no lugar de total dependência é o lugar de total provisão de Deus. E Deus vai prover tudo aquilo que precisar nesse caminho que Ele te colocou, nessa dificuldade que chegou, nessa notícia inesperada, que é Deus trabalhando para mudar a rota. No começo ela não entendia e a vida foi dura, mas depois ela viu quem ela carregou quando Ele se tornou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e mudou o mundo. Não existe nada maior do que Ele. Não existe ninguém melhor que passou pela terra. De todos os mestres, de todos os entendidos, de todas as celebridades, Ele é o maior. Ele realmente mudou a história. Através de uma mulher, Ele chegou. Através de Maria. Alguém que aceitou a vontade de Deus. Que entendeu que a notícia inesperada era Deus mudando a rota. E a partir dali tudo mudou. Tanto na vida dela, como na história da humanidade. Ele veio, Ele chegou e mudou tudo. Ele chegou na sua vida para mudar tudo. Nada mais será como antes. Não vai dar para voltar para a vida planejada, não vai dar mais para voltar. Ele chegou para mudar tudo. E a partir dali, quando ela aceitou a vontade de Deus, a manjedoura onde Cristo nasceu parecia dificuldade, mas era cumprimento de promessa. Quando nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, começam a cumprir todas as promessas que Ele tem para nós. Promessas que Ele já fez antes do teu nascimento vão começar a se cumprir na tua vida a partir do momento que você entrar no caminho de total dependência. Ele estará contigo, proverá e cumprirá toda boa palavra que Ele já tem dito na sua vida. Guarde essa mensagem no teu coração, creia e tenha certeza que o Senhor está falando com você. Se essa palavra faz sentido para você, vai fazer sentido para mais alguém. Compartilha com todos que você ama. Vamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Vamos levar a mensagem adiante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino de notificação para que toda vez que subir um vídeo aqui no canal, você seja notificado. Que Deus te abençoe. Até logo.